Boa noite mais uma vez. Nós íamos encerrar a série de Atos semana passada, mas nós decidimos caminhar mais um pouquinho, então nós vamos até o fim desse mês. E em setembro nós vamos começar uma nova série. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, do verso 10 até o verso 15. Nós vamos pensar sobre o tema nobreza espiritual. Nobreza espiritual. Atos 17, do verso 15, ou do verso 10 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença e clamamos a Ti, a Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações de forma poderosa e graciosa, Pai. Que a Tua palavra possa gerar em nós vida, constrangimento, esperança. Pai, que o Senhor possa atuar em nós nesse momento. E pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações no livro de Atos e nós já caminhamos bastante. Nós estamos vendo como que a missão de Deus se desenvolveu através da igreja. Jesus foi assunto aos céus e Ele deixou a igreja dele como missão. Qual era a missão? Proclamar o Evangelho. E essa missão, de acordo com o livro de Atos, ela passa por diversos desafios. Mas nada impede que o Evangelho continue avançando, não só em Jerusalém, mas também na Samaria, mas também até os confins da terra, em regiões longínquas e por aí vai. De maneira especial, nós vimos semana passada que Paulo, Silas e Timóteo foram pregar lá em Tessalônica, e Tessalônica é uma das igrejas que é plantada de forma mais rápida, porque eles só puderam ficar lá por 3 semanas. E por que eles só puderam ficar lá por 3 semanas? Porque o rebuliço social foi tão grande que eles resolveram perseguir Paulo, Silas e Timóteo. Eles tiveram que fugir dali então. Eles tiveram que ser levados dali para outra cidade, para outras regiões. E é nesse contexto aqui que nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. Então eles estavam em missão, passando de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Chegou lá em Tessalônica, eles pregaram o Evangelho durante 3 semanas, muitas pessoas se converteram, um grande rebuliço aconteceu naquela cidade, ao ponto de que os judeus religiosos se enfureceram com Paulo e queriam matar ele de qualquer forma. E aí a gente vai para o verso 10 do nosso texto. E a primeira coisa que eu queria te levar a pensar aqui é como que a missão precisa valer mais do que a vida. Olha só o que acontece. Logo que anoiteceu, isso ainda em Tessalônica, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Presta atenção nisso aqui. Paulo e Silas não queriam ir embora. Paulo e Silas não estavam com medo de morrer. Paulo e Silas não estavam com medo do desafio. Mas os irmãos falaram: vocês não podem ficar aqui, vão matar vocês. E essa palavra enviar aqui é tomar a força e jogar para fora. Eles literalmente disseram que Paulo e Silas estavam dormindo, sossegados, sem crise nenhuma, de boa, e de repente chegou um grupo lá e falou: gente, bora, estão vindo aí, vão pegar vocês, bora, vocês têm que ir embora. E aí então, eles de fato foram para a cidade de Bereia. E aí tem uma coisa estratégica aqui.
Bereia ficava a cerca de 80 quilômetros de Tessalônica. E Bereia não era uma cidade que ficava na estrada principal. Ela ficava numa estrada secundária. A estratégia era: vamos mandar vocês para uma cidade que não seja assim tão movimentada, que não seja tão rota, porque vai ser mais difícil de acharem vocês por lá. Essa era a ideia. Mas eu quero ainda gastar um pouquinho de tempo aqui pensando nessa questão de como a missão vale mais do que a vida. Meus irmãos, a gente viu aqui que Paulo foi chamado por Jesus. Paulo era o grande perseguidor da igreja. Ele foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho. Paulo encarnou essa missão de tal forma que aquilo agora passou a definir ele como pessoa. O que ele fazia? Ele era um pregador, ele era alguém que ensinava, ele era alguém que vivia em torno e para o Evangelho. Era isso que ele fazia. E mesmo em situações em que apresentavam risco de vida, ele continuava a fazê-lo. Por quê? Porque ele entendeu qual era o chamado dele. E o chamado de Paulo não é diferente do meu e do seu. Talvez é diferente na função, ou seja, nós não vamos sair por aí pregando o evangelho de cidade em cidade, tal como Paulo fazia. Mas a sua missão, a minha missão, é como a de Paulo, que no sentido de demonstrar o evangelho de Deus em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, ao ponto de que essa missão me defina como pessoas, ao ponto de que as pessoas percebam isso. A pergunta é: quando as pessoas olham para nós, e aqui eu estou falando especificamente de quem já entendeu o Evangelho de Cristo e já disse: olha, eu sou um cristão. De fato, quem está ao seu redor olha para você e vê isso? As pessoas olham ao seu redor e falam assim: olha, esse cara é diferente. A boca dele é mais limpa. Essa pessoa não mente tanto quanto as outras. Essa pessoa aqui na empresa não quer passar os outros para trás. Essa pessoa aqui, porque é assim que a gente vive a missão de Deus. É ignorância da nossa parte pensar que a missão de Deus é vivida a partir do momento que você pega a Bíblia em algum momento e vai pregar. Isso faz parte, mas isso não define a missão. Tem gente que pensa que é isso. Não, pastor, eu vivo para Jesus, porque olha, toda segunda-feira eu prego o evangelho para 2 amigas minhas. Eu tenho uma outra prima que quando ela dá brecha eu já entro com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, isso pode fazer parte, mas mais do que isso, o Evangelho precisa impactar a sua vida de tal forma, fazer um rebuliço, uma transformação tão extraordinária, que isso ressignifica quem você é como pessoa, ao ponto de que o seu propósito de vida, o seu caminho, a sua vereda, a sua existência, o seu olhar, o seu foco está em viver essa missão para o qual você foi chamado. E não importa se as circunstâncias são adversas. Não importa. Por quê? Eu sei para onde eu estou indo. Para onde que eu estou indo? Quando eu olho para o Evangelho como um todo, para onde é que eu estou indo? O Evangelho diz que eu era um cara perdido, lascado, preso nos meus pecados, e de repente Cristo veio, morreu na cruz, me redimiu de toda a condenação, da qual eu era culpado, me transformou em filho, fez um pacto inquebrável comigo, me deu uma missão de refletir essa salvação da qual Ele me deu, e me garantiu os céus como herança eterna. E agora nós estamos em missão, vivendo para a glória de Deus, porque nada mais faz sentido na minha vida do que viver para a glória de Deus. A minha vida não faz sentido a partir do meu trabalho, a minha vida não faz sentido a partir das minhas conquistas, a minha vida não faz sentido nem mesmo a partir da minha família. A minha vida faz sentido agora porque Deus ressignificou a minha história e me deu um propósito. E é por isso que eu não tenho vazio existencial. É por isso que eu não tenho medo do amanhã. Porque eu sei quem eu sou. Não importa se a pessoa vira para mim e fala: você não vale nada.
Não importa se a pessoa diz para mim que o meu trabalho é ruim. Não importa, porque eu sei quem eu sou em Cristo. A minha identidade não é forjada mais por aquilo que acontece ao meu redor, mas por aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. E é por isso que Paulo e Silas podem dormir durante a madrugada, mesmo sabendo que estão sendo perseguidos, a ponto de que outras pessoas se preocupem com eles e falam: bora, gente, vão matar vocês têm que sair daqui. Porque para eles, a missão vale mais do que a vida, porque a vida já foi garantida em Cristo Jesus. Mas aí o texto continua. E aí nós vamos para o tema que realmente a gente quer tratar aqui. Sobre a nobreza espiritual. Quem é que é alguém nobre, espiritualmente falando? Olha só que interessante, verso 11. Os bereanos, que era essa cidade menor, numa estrada secundária, diz o texto, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. E aqui nós vamos aprender 3 lições importantes. Por que eles eram mais nobres e como você pode ser alguém mais nobre, espiritualmente falando. A primeira coisa é que eles receberam a mensagem. Esse receber aqui, eu trouxe as minhas anotações aqui, que eu quero ler o que essa palavra significa no grego mesmo. A palavra no grego é dekomai, é o seguinte: significa aceitar deliberadamente e prontamente, receber gentilmente e assim levar a si mesmo o que é apresentado ou trazido pelo outro. A palavra descreve aceitar pessoas de braços abertos, mentes e corações, mesmo indo além da hospitalidade graciosa normalmente esperada. O termo era frequentemente usado para receber convidados homenageados e atender suas necessidades com atenção especial e bondade. Veja bem, como é que você está recebendo o que agora está sendo pregado aqui, a palavra de Deus no seu coração? Eu desconfio que há pessoas que estão assim: esse negócio aí está meio estranho. Não é legal não. Na leitura do texto eu já vi que esse texto não vai ser legal. É alguém que não está com o coração aberto para receber. É alguém que está pensando o seguinte: gente, está muito frio, ou está muito calor. Gente, isso está acontecendo assim, isso está acontecendo assado. O time ganhou, o time perdeu. Você está aqui, mas você não está, seu coração não está aberto. Se você quer ser alguém nobre espiritualmente, a primeira característica que você precisa é receber a palavra de Deus de braços abertos. Não é receber como você recebe bem uma pessoa, mas é receber como se você fosse receber algo muito importante. É com especial atenção. É isso que os bereanos estão fazendo aqui. Eles estão ouvindo Paulo, diferente dos tessalônicas. Porque os tessalonicenses, parte de fato ouviu a palavra de Deus, mas outra parte rejeitou de cara. Porque isso mudava alguns interesses principais, principalmente os sociais e econômicos da cidade. Então eles não queriam receber o que Paulo estava falando, porque isso significava mudar o estilo de vida deles. Então eles não estavam prontos a receber o Evangelho. Como talvez você não esteja, porque o Evangelho de Deus vai dizer o seguinte: você é um pecador, você é imerecedor da salvação, mas Deus te salvou. E ao te salvar, Ele agora te chama para viver a missão. E viver a missão significa caminhar nos passos de Cristo. E isso significa que você quer ser o mais parecido com Ele possível. E os seus passos agora são os passos de santidade. E a sua vida não é mais a sua vida. A sua vontade não é mais a sua vontade. Porque agora você vive para a glória daquele que te salvou. Daquele que te redimiu. Daquele que te ressignificou como pessoa. Ah, pastor, não estou muito afim disso não. Na verdade, eu só estou com um probleminha. Eu vim aqui na igreja para ver se alguém ora por mim para resolver esse negócio. Eu não quero receber essa mensagem toda aí não. Eu quero só resolver o meu problema. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Estique os seus ouvidos
com atenção especial para ouvir a palavra do Senhor. Porque ao ouvir a palavra do Senhor, você está ouvindo o Senhor falando. O que foi isso? Não. Isso é um sinal bom, se é ruim. Segundo ponto, eles ouviam essa palavra com grande interesse. Essa palavra no grego é protomos, que significa com grande ansiedade. Eles estavam ansiosos. O Isaac, meu menino, estava dando chilique agora aqui. Ele às vezes ele fica feliz demais quando a gente fala que vai, por exemplo. Essa semana foi a primeira vez que ele foi na escola. E a gente veio falando dele ir para a escola já tem um tempinho. Filho, quando você fizer 3 anos, você vai para a escola, que agora 3 anos você é um menino grande, que não sei o quê, tá. E na nossa cabeça, na minha e da Ju, ia ser um mês de sofrimento. Ele ia chegar na escola, ia querer voltar para trás, ia dar birra, e não sei o quê, e e papapá, irarará. Quando foi o dia de ir, ele ficava assim, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Ele ficou desorientado. Quando chegou na porta da escola, ele desceu do carro desorientado, pegou a mochila dele e foi embora. Ele estava ansioso, alegre, havia uma alta expectativa no coração dele. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão recebendo a palavra de braços abertos, mas não só isso. Eles estão com uma expectativa ansiosa de como aquilo pode ser tratado, de como aquilo vai se transformar o coração, de como aquilo vai ser uma resposta de Deus. Eles estão com os ouvidos atentos e ansiosos a cada palavra, ouvindo e ouvindo e ouvindo, com verdadeira alegria. Muitas vezes nós não experimentamos o poder da palavra de Deus, o poder transformador dessa palavra, porque nós não caminhamos dessa forma. Essa semana aconteceu algo interessante. Eu estou fazendo um mestrado em teologia missiológica. E ele é online, o professor era americano. E ele estava falando sobre alguns versos, de como Deus nos chama e tal. E ele começou a chorar. Lendo o texto, lendo. Ele não estava fazendo nem explicação, ele começou a chorar lendo. E no que ele começou a chorar, os outros começaram a chorar também. Era online, gente. Isso aqui não era no ambiente, não, era no Zoom. Mas a palavra de Deus, ao ser descortinada de forma poderosa, ela é tão impactante no nosso coração, que ela nos move por dentro. Só de lê-la, só de ter contato com ela, só de prestar atenção em cada palavra, como é dito e por que é dito, isso mexe conosco. Se nós recebemos a mensagem, lembra, de forma especial, se nós recebemos essa mensagem com grande interesse, com uma ansiedade verdadeira, com entusiasmo, porque ela vai chegar até nós. Mas há uma terceira característica: examinando. Examinar, a palavra é anacrino, que significa o seguinte: peneirar, distinguir, separar, investigar. É peneirar de baixo para cima, de forma minuciosa. Porque não é só emoção. Não é só você ler a palavra e falar, nossa, que trem gostoso! Mas isso também tem que ser investigado. E nos dias de hoje, meu irmão, nos dias de hoje, mais do que em qualquer tempo. Mais do que em qualquer tempo. Sabe qual é o desafio de um pastor de uma igreja hoje? O grande desafio é que vocês não ouvem só a mim, ou ao pastor Gustavo.
Houve durante a semana outras dezenas, centenas de pregadores. Que eu não faço a mínima ideia se estão pregando o evangelho de verdade, ou se estão só trazendo palavra de autoajuda, ou uma palavra bonitinha, ou uma distorção do evangelho. E sabe o que vai acontecendo? Confundindo a cabeça da gente. A gente vai ficando zarabatinado. A gente vai ficando meio perdido. Ah, pastor, então vou parar de ouvir. Não, não é esse o problema, não. Se é palavra de Deus, nós precisamos receber essa mensagem com grande entusiasmo, com grande ansiedade, mas examinando, investigando, peneirando de baixo para cima, para saber se isso de fato é a palavra de Deus. E é isso que os bereanos faziam. Ah, é o apóstolo Paulo. Beleza, Paulo, fala aí que nós vamos conferir aqui. Porque lá no Antigo Testamento está escrito qual que é o texto? Pode falar. Isaías. Tá. Essa história está aqui mesmo. Significa isso mesmo. É mesmo. Não, Paulo está certo, gente. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão só recebendo assim. Não. Eles estão examinando, peneirando. E talvez essa seja a coisa mais difícil para a gente fazer. Porque há uma ansiedade no nosso coração de ter resposta. Então, quando você acha uma resposta, pode ser hoje os dropzinhos estão famosos, né? De 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e meio, Instagram, TikTok, seja lá o que for. Aí você fala, nossa, é isso, é Deus falando comigo. O contexto da palavra, às vezes, era completamente diferente. O cara estava ensinando um trem totalmente errado. Mas a nossa ansiedade em obter resposta é maior do que a de conhecer a Deus. E por isso nós acabamos caindo nessas armadilhas. Nós acabamos caindo nessas armadilhas. Então, olha só, 3 características. Receberam a mensagem com grande interesse e examinando. E olha aqui a continuidade do texto. Todos os dias. Eles não examinaram Paulo só na primeira vez que ele falou. Não, Paulo falou, está certo. Daqui para frente está liberado, não precisa examinar mais não. Não. Toda vez que Paulo abriu a boca, eles examinaram. Todas as vezes. E você devia fazer isso todas as vezes que você ouve a palavra de Deus de quem quer que seja. Examinar. Para ver se era isso mesmo. Para ver se esse era o verdadeiro evangelho. Para ver se esse negócio estava na Bíblia. Gente, o que tem de frase? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Diz que Jesus falou isso. Na Bíblia não tem esse versículo. Você está pensando, sério? Sério? Tem isso escrito aqui não. E esses aí, tem mais uns 200 que eu poderia dar de exemplo aqui. E a gente acha que esse trem é da Bíblia. Percebe? Nós precisamos examinar todos os dias. Mas aí a 4ª característica que é importante. Verso 12. E creram. E aqui mais uma vez, eu quero esmiuçar essa palavra. Essa palavra é pisteuo, que significa acreditar, considerar algo verdadeiro, digno de confiança, aceitar como genuíno, ter verdadeira convicção. Porque não adianta você receber a mensagem, você ter entusiasmo em receber a mensagem, você examinar a mensagem, mas não acredito nisso não. Não adiantou nada. E acontece isso, pastor? É o que mais acontece. Como, pastor? Eu vou dar um exemplo. Eu passo por isso quase que toda semana, em aconselhamento. Meu irmão, mas a palavra de Deus diz isso aqui. Olha lá em Coríntios para você ver. Ah, pastor, mas não concordo com isso não. Então lascou, hein? Eu quase que pergunto, o que você está fazendo aqui então? Porque eu não sei se você sabe, mas eu sou pastor, eu vou falar da Bíblia.
nós precisamos, depois de examinar, entender que aquilo de fato é verdade, nós precisamos crer, acreditar, tomar como verdade, tomar como absoluto. E isso hoje em dia é muito difícil. Porque nós vivemos numa época de pragmatismo individual. O que significa isso? O meu senso moral tem a ver com a minha prática. Dá certo para mim? Então para mim está tudo bem. Ah, mas para o outro é errado, para Deus é errado. Não, mas para mim dá certo, então está tudo certo. Não é assim não, amigão. Se a Bíblia é a regra de fé e prática, se ela é quem vai instruir os seus caminhos, se você crê que ela de fato é a palavra de Deus, e depois de ter recebido com entusiasmo, examinando, se você não crê, é como nadar e morrer na praia. Na hora de fazer o gol, você chutou para fora. Porque você não acreditou de verdade. Porque você não tomou aquilo como verdade para a sua vida, para a sua história. Eles creram. E aí ele vai narrar aqui, isso aqui é lindo demais, porque olha só quem que viveu essa experiência. Quem eram esses bereanos? Muitos judeus, muitos gregos, um bom número de mulheres de elevada posição. O que significa isso? Provavelmente eram mulheres que eram empresárias, e não poucos homens. O que significa isso? Que o Evangelho não é para um público específico. Que viver essa experiência de nobreza espiritual não é para alguém que nasceu na igreja. Não é para alguém que tem um sangue azul. Ah, meu tataravô era pastor, meu bisavô era pastor, meu pai era pastor, e agora eu sou aqui, meu sangue é azul, porque não sei o quê. Não. Essa experiência aqui de ser nobre espiritualmente é algo que pode ser experimentado por qualquer pessoa. Alguém que nasceu na igreja, alguém que nasceu fora dela, um homem, uma mulher, alto, baixo, negro, branco, não interessa. Porque essa verdade alcança a corações. Ela alcança a corações. E a qualquer coração. A qualquer coração. John Blutter, comentando esse texto, ele diz assim: a autoridade para o povo de Bereia eram as Escrituras. Se as Escrituras concordaram, então foi aceito. Se as Escrituras discordassem, então ela foi rejeitada. A palavra de Deus é autoridade em todos os assuntos em que fala. Isso faz da Bíblia nossa autoridade fundamental. Fundamental. E eu diria outra. Isso faz da Bíblia a nossa autoridade exclusiva. Agora você pegou pesado, hein? Não. Exclusiva. Porque toda autoridade é depois da autoridade de Deus. Ela é subsequente. Ela é sob. Ela é abaixo. Qualquer nível de autoridade em que eu e você devemos ter, seja as autoridades cívicas, seja na relação familiar, seja na relação de trabalho, seja em qualquer nível de relação que a gente tenha, ela só pode ser de fato experimentada se ela estiver debaixo da autoridade da palavra. E esse é o nosso problema. Nós não queremos ser o esposo que Deus diz que é para ser. Nós não queremos ser a mulher que Deus diz que é para ser. Nós não queremos ser o empregador que Deus diz que é para ser. Nós não queremos ser o empregado que Deus diz que é para ser. Nós não queremos ser o governante que Deus diz que é para ser. Nós queremos ser do nosso jeito. Do nosso jeito. Em terceiro lugar, a missão não pode parar. Olha só que coisa interessante. Você fala assim, gente, que experiência linda. Que coisa maravilhosa que aconteceu em Bereia. Fala a verdade. Que povo espetacular. Sai da experiência de Tessalônica, 3 semanas, linda, mas teve que sair fugido porque o povo lá era meio doido. Foram para Bereia, que coisa maravilhosa. Esse povo aqui é melhor ainda. Esse povo aqui, eles recebem a palavra de Deus, eles examinam e etc e tal. E aí quando eles estão lá experimentando essa coisa gostosa do movimento do Evangelho, o verso 3 diz assim: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo
que Paulo estava pregando de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Que povo desgraçado! Moça, Paulo já tinha ido embora de Tessalônica, mas não bastava isso não. Esse povo ficou com tanta raiva de Paulo, que eles ouviram falar que estava em Bereia. Vamos para lá. E lá eles começaram a fazer um alvoroço na cidade. Um alvoroço na cidade. Porque a intenção deles era fazer o mal. E aí, mais uma vez, olha o que diz o verso 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo. De novo, Paulo não queria ir embora. Paulo não estava preocupado em morrer. Paulo não estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado era com a missão. Mas os irmãos, parece até que copiou do outro verso, né? Os irmãos de novo, Paulo. Outros irmãos, não eram o mesmo não, viu gente? Outros irmãos falaram, Paulo, você tem que ir, cara. Você tem que ir, porque a missão não pode parar. A missão não pode parar. E aí eles enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Você vê que o problema era com Paulo mesmo. O povo de Tessalônica pegou birra com Paulo. O Paulo era esse que tinha que morrer. O resto pode deixar. Nós precisamos resolver o negócio de Paulo. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas. Agora sim, uma das maiores cidades gregas. Partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então, beleza, gente, eu vou, mas agora eu vou para Atenas. Não vou para a cidadezinha pequenininha mais, não. Não vou me esconder. Eu agora vou para a guerra mesmo. Agora nós vamos para o que interessa. E aí você já chama Paulo e Silas, ou você chama Silas e Timóteo, porque o bicho vai pegar, eu vou precisar de ajuda. Então, assim que eles terminar lá, quando eles me encontrar em Atenas. E aí, semana que vem, nós vamos falar o que acontece em Atenas. Igual a série do Netflix, viu, gente? Aqui é para gerar esse negócio aí em você. Semana que vem a gente vai falar o que acontece lá em Atenas, que é uma história linda e maravilhosa. Mas eu queria trazer algumas conclusões aqui para a gente. O que fazer? A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: quanto vale a sua vida? Vale mais do que a missão de Deus? Ou a sua vida tem valor por causa da missão de Deus? Quanto que vale? O que você está disposto? Não é abrir mão, gente, presta atenção. Não estou falando aqui que agora você tem que pegar, pôr um pano de saco, com uma sandália velha e sair pregando aí. Não é isso, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: seus desejos, suas vontades, seus sonhos, os seus relacionamentos, eles são pautados pelo chamado de Deus para a sua vida. Porque você foi chamado para refletir a glória desse Pai nesse mundo. Foi para isso que você foi chamado. E mais uma vez, eu não estou dizendo que você tem que ser um pregador, não. Eu estou dizendo que você tem que viver essencialmente essa verdade nas suas relações mais comuns. As pessoas precisam olhar para você e sem que você fale o nome, você precisa fazer lembrar de Jesus na mente delas. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Ou não? A minha vida vale mais. A missão de Deus eu faço quando der, do jeito que der, como puder. Se você pensa assim, meu irmão, você tem um pensamento religioso errado. Por exemplo, tem gente que pensa que fazer a missão de Deus é fazer o que o Vinição vai fazer aqui agora. É tocar, é servir em algum ministério da igreja. Isso faz parte. Mas isso é natica de nada do que é realmente viver a missão de Deus. Porque viver a missão de Deus é você sendo o marido que Deus quer que você seja. É você se relacionar com as pessoas que estão do seu lado. É isso. É isso. Mas eu não sei teologia. Não precisa saber. Para isso, não. É bom que saiba, mas para isso, não.
Você só precisa querer ser como Jesus. Querer ser como Jesus. Segundo lugar, precisamos perceber que somos a encarnação do reino de Deus neste mundo caído, de forma que estamos aqui para revelar o verdadeiro reino a este mundo caído. Gente, as pessoas tinham que olhar para a gente como povo cristão e falar assim: gente, que povo legal. Esse povo é feliz, esse povo não é ansioso, esse povo não é zureta da cabeça. Mas eles olham para a gente e falam assim: é tudo doidinho. Entende o que eu estou dizendo aqui? As pessoas tinham que se sentir atraídas por nós. Atraídas. O mundo tinha que olhar e falar assim: cara, eu preciso desse negócio. Eu preciso ter esse tipo de casamento. Eu preciso ter esse tipo de família. Eu preciso viver com essa leveza. Eu preciso. Pastor, mas eu já sou crente há tantos anos e eu nunca comuniquei isso com ninguém. É porque talvez, meu irmão, talvez você vê o Evangelho apenas como um sistema de salvação. Você só está com medo de ir para o inferno. E o que Jesus fez é muito mais do que te salvar. Ele te tornou filho dele. Ele te tornou representante do reino. Ele te tornou sal e luz. Ele te tornou algo especial desse mundo caído, destruído. É muito mais do que te salvar, é muito mais do que te livrar do inferno. Ele fez de você alguém verdadeiramente especial. Terceiro, como ser nobre espiritualmente? Em primeiro lugar, receba de braços abertos a mensagem do Evangelho. Segundo lugar, receba com ansiedade, com ânimo, com disposição. Terceiro lugar, examine, analise, penere a mensagem. Quarto lugar, creia, aceite como verdade, receba como absoluto. E quinto e último lugar, a mensagem do Evangelho é para todas as pessoas. Homens, mulheres, pobres, ricos, altos, baixos, negros, brancos, judeus ou gentios. E Elia poderia pôr mais. Você já entendeu a ideia, né? Você pode de fato fazer a diferença. Você não está entendendo o poder que você tem. Você pode realmente transformar o seu lar. Você acha que sua família não tem mais esperança? Que não tem mais jeito? É porque você está se agarrando à sua capacidade. Você esqueceu do poder que você tem a partir do poder do Evangelho. Você se esqueceu disso. Você não tem ideia da diferença que você pode fazer nesse mundo. Você não tem ideia do poder transformador que foi dado a você através da cruz do Calvário. A você foi dado todo esse poder. A você. Uma última frase. Ser nobre espiritualmente é viver a missão de Deus para a minha vida, tendo a palavra de Deus como o único guia dos meus passos e fonte do conhecimento de Deus. E aí, você quer ser nobre espiritualmente? Nós vamos louvar a Deus nesse momento. E eu queria que você tomasse esse tempo, enquanto o Vinição canta essa música, como um tempo de oração. Para você. Talvez você está aqui e você ainda não decidiu verdadeiramente falar assim: vou viver para Jesus mesmo.
Eu gosto, tal, eu curto, mas não é um negócio assim de compromisso. E de repente você se sentiu tocado pelo Espírito de Deus. Falou, cara, eu preciso dar mais um passo. Faça isso agora. Não vou pedir para você levantar, nem erguer a sua mão. Esse é um compromisso seu, é seu. Eu quero que você faça isso no seu coração. No seu coração. Eu não sei. Talvez o seu caso é um caso assim, não, eu já estou firme em Cristo, mas eu estou afastado, eu sinto que eu estou distante de Jesus, eu sinto que eu não estou totalmente conectado com essas verdades, elas já não fazem tanto sentido assim para a minha vida. E aí você quer reconfirmar, fala, Deus, eu entendi, eu quero ser nobre espiritualmente, eu quero abrir meu coração mais uma vez para a tua verdade. Eu quero que você tome esse tempo em que nós vamos louvar a Deus. Faça a sua oração, a sua. Não é a de ninguém que está do seu lado, é a sua. Faça o seu compromisso, a sua conexão com Deus. É o seu coração agora, direto com o coração do Senhor. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva passos verdes, onde eu posso descansar. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças pro meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças por caminhar. Ele não desiste porque não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva passos
Pai, nós queremos lançar os nossos corações na Tua presença, Deus. Queremos pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor faça um reboliço em nós. Pai, que o Senhor nos traga um entendimento claro e perfeito de que somos agentes da missão do Senhor e de quão privilegiado nós somos de poder viver essa experiência. Obrigado porque o Senhor não só nos tirou do inferno, mas o Senhor nos lançou numa luz, e para ser luz nesse mundo de trevas. Pai, nos capacita pelo poder do Espírito do Senhor a manifestar o Evangelho do Senhor, a manifestar a graça do Senhor, ó Pai. Que o nosso coração nessa noite faça e refaça um verdadeiro compromisso de viver para a Tua glória. Que amanhã ainda, Deus, nós possamos dar testemunhos reais, verdadeiros, de como fomos transformados, porque o poder do Senhor nos alcançou, porque o Espírito do Senhor nos transformou. Pai, em nome de Jesus, ressignifica a nossa história. Nos tira desse lamaçal de ansiedade, medo, dessa esquizofrenia chamada mundo e do caos em qual ele está inserido. Porque nós somos chamados para a eternidade e para manifestar essa eternidade aqui e agora. Capacita-nos, Pai. Vá de encontro com cada coração aqui, ó Deus. Cada oração que foi feita, cada compromisso que foi firmado, ó Pai, nos capacite a cumpri-lo. Que o Espírito do Senhor, que nos tocou profundamente nessa noite, ó Pai, nos conduza dia a dia na Tua presença, Pai, porque dependemos de Ti, dependemos da Tua mão, ó Pai. A Ti nós oramos gratos pela manifestação do Teu poder em nosso favor. Assim oramos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as santas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.